Eu tenho o prazer hoje, aqui no Agro Entrevista, de um convidado muito especial, o economista Gessner de Oliveira. Ele é professor da Fundação Getúlio Vargas e sócio da Gol Associados. Muito obrigada, professor Gessner, de atender o meu convite, de estar aqui falando numa semana de grande preocupação, não só para o agronegócio, mas para toda a economia brasileira, com um tarifaço que vem dos Estados Unidos pelo governo, a administração Donald Trump. Como é que o senhor está vendo esse cenário agora, pegando o Brasil em cheio? Olha, primeiramente, o privilégio é meu de estar aqui conversando com uma grande amiga, com a senadora e uma super competente jornalista. O privilégio é inteiramente meu. Eu vejo uma situação de perde-perde. Esse anúncio que foi feito, por enquanto é um anúncio, né, pode entrar em vigor no início do mês que vem, ele é um perde-perde porque perde o Brasil, naturalmente, nas exportações, perdem mercado, perde o consumidor norte-americano, porque os produtos ficam mais caros no mercado dos Estados Unidos. É uma decisão que carece de qualquer base técnica. Nem sequer a situação de balanço comercial é descrita corretamente na... Somos deficitários? Somos deficitários. Na verdade, se é para aplicar um critério do século XVII mercantilista, nem aí deveria ser aplicado. Então, realmente, carece de qualquer base técnica, tem uma característica politizada que é muito ruim, porque esse é um debate que afeta a renda, a vida das pessoas, cadeias produtivas importantíssimas da carne, do suco de laranja, do aço, do minério de ferro. Todas essas cadeias são afetadas, não só no Brasil, no mundo inteiro. Então, realmente é lamentável, mas é algo que é preciso tomar com muita serenidade, muito profissionalismo e capacidade de negociação para realmente levar os nossos argumentos. O senhor está lembrando bem de um aspecto que é o impacto disso para a inflação nos Estados Unidos, porque os produtos são de largo consumo. Café, por exemplo, quando lembra de uma grande companhia americana, a Starbucks, né, você imaginar o impacto que isso terá no preço de um café que ele vende e que tem um valor agregado para a economia americana de pelo menos $3 em relação ao valor que vai perder na economia. Eu acho que cada vez que um cidadão norte-americano ou quem que estiver no território americano entrar no Starbucks para tomar um café, devia se lembrar que alguns centavos ali representam de um erro de política econômica, na verdade. A demanda, o café brasileiro representa algo que chega a quase 1/3 da demanda nos Estados Unidos. Se você aumenta em 50% para 50% a alíquota de importação, é óbvio que é um impacto brutal, é um tiro no pé, realmente, e, de novo, sem nenhuma base, porque existem mecanismos da Organização Mundial do Comércio, um salvaguarda, existe o antidumping, existe negociações bilaterais de várias naturezas, mas aí é um anúncio que tem efeito de curto prazo, vamos ver se isso vinga, espero que não, mas o de médio prazo, o dano está feito, porque os produtores, os distribuidores, os consumidores, todos ficam inseguros. Nós falamos aqui de um produto da cadeia do agro, falamos do café, que é o principal produto consumido nos Estados Unidos, café em grão que ele compra. Mas também nós temos suco de laranja, laranja que a Flórida era produtora, eu lembro, dos anos 70, de Horácio Coimbra, né, que foi o grande que começou tudo isso, café e suco de laranja, açúcar, quer dizer, vai tudo. Esse café vai ser amargo, né? Pelo jeito, nos Estados Unidos vai ser amargo. Exatamente. Também entra carne bovina, porque os Estados Unidos compram o dianteiro para transformar em carne moída para o hambúrguer, que está no cardápio americano hoje do mundo inteiro, e também celulose de papel. Quer dizer, tá uma cadeia do agro que é muito dinâmica e muito ativa. Essa cadeia sofre com isso. Os Estados Unidos terão outro lugar para comprar esses produtos? Olha, há alguns mercados, dependendo da cadeia, alguns mercados. No caso da laranja, por exemplo, o Brasil é o grande produtor internacional. É claro que é possível, uma vez que você
unilateralmente eleva o preço do produto que você consome, é claro que há outras alternativas. Os nossos produtos aumentar a oferta no mercado interno. Exato. Agora, há um custo muito elevado. É realmente uma alocação de recursos muito ruim. Realmente é um atraso fenomenal que se faz e quem paga isso é a economia mundial como um todo. Quer dizer, essa instabilidade, a incerteza associada aos tarifaços, aos sucessivos tarifaços, e o vai, o vem, anuncia, ameaça, vai, o resultante disso é todo mundo fica mais avesso ao risco, investe menos e a economia mundial cresce menos. O senhor, quando começou a resposta, o senhor disse o seguinte: essa não é uma decisão, digamos, com a característica mercantilista, não é uma coisa comercial, ela tem um tom político. Eu acrescentaria muito mais ideológico do que também político, sim, na medida que é político, mas ideológico. E nesse campo político, lhe pergunto, essa decisão do Donald Trump acontece poucos dias da realização no Brasil, no Rio de Janeiro, da reunião dos BRICS, que o Donald Trump não aceita bem o bloco por entender que esse bloco está trabalhando para enfraquecer o dólar como moeda que lastreia o comércio internacional. Pois de fato, há uma relação entre os dois episódios. Também aí é muito temerário você fazer política de comércio exterior como uma arma para as suas negociações, para ameaçar um concorrente. Então, aqui a gente quer discutir a moeda internacional, vamos discutir a moeda internacional. Eu até acho que não é prioridade para o Brasil. Digamos, há algumas tendências em relação às moedas internacionais. O dólar tem mostrado uma certa desvalorização, mas isso não é um tema prioritário. Não é um tema prioritário para o Brasil, tampouco para a economia da América Latina ou a economia mundial. E os Estados Unidos, não os Estados Unidos, eu diria, o presidente Trump, usar uma ferramenta que deveria ser algo com estabilidade, com previsibilidade, para afetar esse debate sobre o dólar, é completamente irracional. Inclusive, o que ele faz digamos, levar vários países a se aproximarem mais do bloco liderado pela China. Quer dizer, é interessante, Ana Amélia, eu li há pouco o Harari, falando sobre o efeito das guerras napoleônicas, como a França ficou muito mais limitada, porque ela uniu vários reinos contra a França. Claro. O Trump daqui a pouco vai... Não, na verdade, ele está fortalecendo alguns blocos que são obrigados a levar... Quer dizer, se você não vai vender no mercado americano, qual outro grande mercado você vai vender? O mercado chinês. Então, naturalmente, é o tipo da ação que é contrária aos objetivos dos Estados Unidos. Do próprio liberalismo americano. Com certeza. Seja político, seja comercial. Com certeza. Talvez seja útil para fazer sucesso perante ali os eleitores fanáticos pelo Trump, etc. Mas certamente não interessa aos Estados Unidos. Eu lembro que os exportadores gaúchos calçados lá nos anos 80... E eles diziam para nós é melhor que ganhe republicano, porque o republicano é mais liberal no comércio, então ele é facilitador. O democrata é mais protecionista. Agora é o contrário. Agora mudou. O Trump mudou até a regra básica dos partidos políticos nos Estados Unidos. É verdade. O Partido Republicano mudou totalmente a sua tradição liberal. Aliás, os chineses fizeram uma coisa, aqui certos espectadores vão se lembrar, quando num dos anúncios do Trump, a embaixada chinesa nos Estados Unidos colocou aquele vídeo com Ronald Reagan, um ícone dos republicanos, chamando a atenção para o perigo do protecionismo. Né? E dizendo que é uma ilusão você pensar que com protecionismo você vai resolver os problemas. E, nesse caso, aumentar a inflação interna dos Estados Unidos. Quer dizer, o eleitor do Trump não vai ficar nada satisfeito com um café mais caro lá também. Né? Não, exato. Um cafezinho mais caro. Agora, essa coisa de união e de aproximação, essas atitudes do Trump, na verdade, tornaram algo que era remoto,
tornaram um pouco mais próximo, que é uma aproximação com a União Europeia, do Mercosul com a União Europeia, que faz todo o sentido. Pode ter como consequência positiva para os dois blocos. Claro, exatamente. Claro. Eu recordo um outro republicano, o George Bush, que corretamente defendia a área de livre comércio das Américas, a ALCA. Famosa, Fernando Henrique Cardoso. Exatamente. A ALCA era um projeto correto, porque ele fazia um mercado enorme, integrava, era prosperidade para as Américas. Hoje há um projeto trumpista, isolacionista ao extremo, que, de novo, não vai levar investimento para os Estados Unidos dessa forma. Quer dizer, quem quer investir nos Estados Unidos quer investir no mercado de oportunidades, num lugar onde as regras são respeitadas. Infelizmente, as ações recentes do governo trumpista têm, na verdade, negam uma das construções institucionais mais belas da história, que foi a democracia de massas nos Estados Unidos. Infelizmente, está sendo prejudicada com esse tipo de ação. No Brasil, surpreendentemente, quando há uma decisão dessa natureza, porque ela teve um caráter, como o senhor disse, sublinhou, política, com um objetivo muito certo, que diz respeito a um julgamento que está em curso no Supremo Tribunal Federal do ex-presidente Jair Bolsonaro, cuja identidade e afinidade ideológica com Donald Trump é muito conhecida, tanto que o filho, deputado Eduardo Bolsonaro, está lá fazendo essas gestões. A reação de CNA, Confederação Nacional da Agricultura, CNI, Confederação Nacional da Indústria, a própria Frente Parlamentar da Agricultura, a própria Fiesp também, fizeram notas bastante sóbrias sobre isso. Esse é o caminho, a sobriedade e o cuidado? Com certeza, com certeza. Eu acho que o Brasil, aliás, é uma tradição da diplomacia brasileira, de sobriedade, serenidade. Eu acho que a gente tem bons argumentos técnicos, bom relacionamento econômico não só com os Estados Unidos, mas os estados, as várias unidades estaduais e as cadeias produtivas. Eu acho que deve prevalecer esse tipo de negociação. E sobriedade, chamando a atenção para a independência dos poderes. Digamos, pode haver milhares de opiniões acerca do processo que está sendo julgado no Supremo Tribunal Federal, mas é independente. E a última coisa que se quer é ligar a política de alíquota de importação a julgamento no Supremo Tribunal Federal. Realmente é uma coisa surreal. Eu tenho a impressão que alguém que tenha vivido a construção do pós-guerra, da ordem internacional, etc., e que tenha ficado em estado de coma e que acorde hoje, acha que está vendo uma comédia, uma loucura absoluta, essa medida do Donald Trump. O mundo na escola do Trump virou de ponta cabeça, e não é isso que nós queremos, que é um mundo mais racionalizado. Exato. Nós vamos para o intervalo e já voltamos agradecendo já de antemão a entrevista com o Dr. Gésner de Oliveira. Nós agora chegamos ao segundo e último bloco desta agroentrevista com o Dr. Gésner de Oliveira. Estamos falando sobre temas muito importantes, não apenas para o Brasil, mas também para a relação do nosso país com uma das maiores economias do mundo, a maior economia do mundo, os Estados Unidos. Dr. Gésner, nós estávamos falando no bloco anterior exatamente sobre esses impactos. Dependendo do comportamento, e aí surpreende também que os líderes das duas casas legislativas, que são sempre as mais estridentes, foram muito moderados, esperaram bastante tempo para se manifestar formalmente. Isso também é um bom sintoma de moderação nesta hora? Eu acho que sim. Eu acho que a última coisa que nós queremos é uma postura irracional, uma postura confrontacional. Nós temos que manter muito clara a nossa posição, nosso repúdio à forma e também à substância da carta de Donald Trump, né, com dados factualmente totalmente equivocados. É uma coisa que, se fosse
Se fosse numa prova de um aluno da Getúlio Vargas, seria reprovado, né? Um dado completamente errado, uma maneira de relacionamento com outro Estado absolutamente deselegante, inapropriada, inoportuna. Quer dizer, nós temos que, claramente, sem nenhum tipo de servilismo, apontar esses fatos, que são reais, mas, ao mesmo tempo, apontar soluções, né? Apontar a disposição de negociar, apontar soluções alternativas, aplicar a legislação de reciprocidade que o Congresso, com grande maioria, aprovou. Então, eu acho que essa atitude serena, seja na Câmara, seja no Senado, no Executivo, é a mais adequada e, inclusive, em linha com a tradição diplomática brasileira. O senhor, no bloco anterior, mencionou como, digamos, consequência dessa forma de agir do Donald Trump em relação ao Brasil e aos produtos que foram sobretaxados, de facilitar, digamos, não formalmente, mas indiretamente, o acordo Mercosul-União Europeia, pela identidade. A resistência maior, e o senhor tinha comentado sobre a França, o poder da França e o isolacionismo que houve séculos passados. A França sempre foi um país protecionista para a sua agricultura. Lembro de uma visita, eu estava como repórter lá com o presidente Fernando Henrique Cardoso, e foi mencionado a questão do protecionismo agrícola. A França ela paga subsídios para os seus agricultores para evitar o êxodo rural e essas coisas todas. Os americanos também têm subsídios, porque até se comenta que o produtor de soja americano, quando ele não fica preocupado com o tempo, como o brasileiro, né? O tempo, São Pedro, se chove, não chove, o tempo bom é o que vai dar a boa safra, né? Boa má safra. O produtor americano olha para o tesouro, cuida para o tesouro, porque o tesouro vai garantir. Vai garantir, né? Exatamente isso que é a diferença. O senhor acha que indiretamente pode, de alguma maneira, haver uma facilitação desses entendimentos, dada até a relação que o Lula teve com o Macron agora recentemente, a reunião do Mercosul também em Buenos Aires, a despeito das diferenças ideológicas entre Milei e Lula, num encaminhamento mais positivo dessas negociações? Eu acho que sim, e a própria Europa percebe que há uma complementaridade enorme com a América do Sul em geral, com o Mercosul, certo, mas também com a América Latina, né? Laços culturais, negócios, né? investimentos, italianos, alemães, né? Claro. Toda a comunidade hispânica, toda a comunidade luso, há digamos, uma área que somada, digamos, o Mercosul e a União Europeia é um ótimo mercado. Um grande mercado. E um mercado com energia limpa. A Europa é tão carente de energia. O Mercosul tem energia tão abundante, uma oferta limpa, grande. Oferta, tem uma biodiversidade maravilhosa em um planeta que precisa descarbonizar. Então faz todo o sentido do mundo. É natural, toda vez que há um acordo comercial, é natural que haja resistência. O acordo comercial muda preço relativo. Alguns produtos ficam mais baratos, outros ficam mais caros. Quando a gente muda preço relativo, tem impacto distributivo. E é natural, tem perdedores, tem ganhadores. A França foi resistente, mas um país como a Polônia também é resistente, porque também tem uma agricultura que sofrerá com um concorrente mais forte. Mas tudo isso, numa mesa de negociação, pode ser feito. Há períodos de transição, há modulações, há regimes especiais, há uma série de coisas que podem ser feitas em prol da criação de um belíssimo mercado complementar, pujante e alinhado com os objetivos do século XXI. A gente vê que o Brasil é hoje um player na área do agro que é um dos maiores do mundo. Certamente. A gente não se eufaniza. O senhor acabou de falar da energia limpa. E agora, recentemente, foi aprovado aí o E30 e o B15, ou seja, acrescentar 30% na gasolina de etanol e 15% do biodiesel no diesel. Então, isso aí capitaliza o Brasil do ponto de vista ambiental também. Certamente, certamente. E, graças a Deus, os moradores energia das eólica, cidades, energia também. Com certeza. Não, e os moradores dos grandes centros urbanos dão graças a Deus de ter muito menos poluição atmosférica
do que teriam se não tivesse esse desenvolvimento do etanol, o desenvolvimento e o cronograma em relação ao diesel com o biodiesel. Faz todo sentido. Quer dizer, e o Brasil tem uma vantagem competitiva enorme e é bom que ele agregue outros países para realmente criar uma grande coalizão em prol de energia limpa, em prol de soluções inovadoras, como o Brasil as criou nas últimas 5 décadas. E tem que ter esse cuidado redobrado, agora com essas mudanças climáticas muito drásticas que está acontecendo no mundo inteiro, né? Agora está vendo os incêndios na França, no sul da França, vendo o Texas com a enchente, o Rio Grande do Sul recentemente. Isso dá obriga os governantes a terem um olhar e estabelecer uma prioridade maior com esse cuidado. A área de saneamento, que o senhor conhece muito, e outros setores que dependem desse cuidado. Como é que o senhor vê isso no Brasil? E eu acrescentaria, a logística no Brasil hoje para o agro está extremamente deficitária, especialmente em armazenagem, rodovias, estradas ainda em precárias situações de não ter estradas duplicadas, federais inclusive, e uma visão distorcida em relação a entender o produtor como um criminoso, entre aspas, de não entender alguns setores da sociedade o papel e a importância que tem o agro na economia brasileira. Olha, hoje o Brasil tem uma situação que, na história brasileira, ele nunca teve. Como Estado independente, hoje nós não temos o famoso constrangimento externo. Você se lembra muito bem das várias crises externas que nós tivemos. Por quê? Porque há um saldo comercial estrutural, dado por quem? Pelo agro, que garante que o Brasil seja um credor externo líquido. Na verdade, é uma situação bastante importante para enfrentar a instabilidade da economia mundial. E o agro garante, a gente vê os dados das contas nacionais, o agro é um eixo dinâmico fundamental. Superávit comercial, 27%, 30%. Superávit comercial, inovação e uma capacidade de... produzir mais em menor área. Mais em menor área. Quer dizer, realmente o agro precisa ser valorizado e ele precisa ser ajudado com boa infraestrutura. Nós vamos ter uma outra safra muito boa. Super safra. Uma super safra. Agora, como armazená-la, como escoá-la, isso tudo precisa de infraestrutura. Uma boa notícia é que o investimento em infraestrutura está crescendo graças à maior participação do setor privado, mas ainda é muito pouco. Para o que nós precisamos. Quer dizer, a gente investe mais ou menos 2% do PIB em infraestrutura, precisaríamos, no mínimo, para a média razoável, investir 4%, contra uma China que investe 8,5%. Então, quer dizer, a gente precisa, no mínimo, dobrar aquilo que a gente investe em infraestrutura, valorizar o agro e alinhar com metas muito claras de descarbonização, de desmatamento, quer dizer, um agro moderno, que realmente se preocupa com as metas de descarbonização da economia. Agora, o professor de economia, eu quero perguntar qual é a projeção que o senhor faz para 2025 para a economia brasileira? Olha, a gente tem uma situação macroeconômica que tem meio copo cheio, meio copo vazio. Eu estou vendo aqui o copo inteiramente cheio, mas na prática é meio vazio. Onde está o meio vazio? Na fragilidade fiscal. Nós temos um déficit primário há vários anos nas contas, e isso é um problema. Hoje nós temos um endividamento, dívida bruta sobre PIB, da ordem de 73%. Para manter isso, nós precisaríamos ter um superávit pelo menos 3%, e não temos. Para manter... Para chegar àquilo que o Fundo Monetário Internacional preconiza como para países emergentes, 60% de endividamento, nós precisaríamos 4%, 5% que nós nunca tivemos na nossa história. Se não fizer nada, o próximo governo recebe uma bomba relógio, que é um endividamento na casa de 90%. Num mundo onde parece uma loja de cristais, e existe a pessoa que tem o cargo mais importante do planeta, parece que gosta de criar terremoto. Professor, da sua experiência, qual é o grande ou qual é o maior responsável pelo rombo fiscal? É o Poder Executivo ou o Poder Legislativo?
Ambos. Ambos. Quer dizer, eu acho que o Legislativo, infelizmente, tem aprovado. É claro que isso é fruto, e aqui eu falo com a senadora, isso é fruto de um conjunto, de um ambiente político, etc. Mas a verdade é que, se nós analisamos várias decisões do Congresso, elas são expansionistas do ponto de vista fiscal e não contracionistas, né? Seria melhor até que não votassem leis em vésperas de eleição. Claro. Não, basta ver o valor das emendas parlamentares, em torno de 50 bilhões de reais, e o valor do investimento público, em torno de 60 bilhões de reais. Quer dizer, é o poder equilibrado. Ou seja, semipresidencialismo já existe, de fato. Não tem cabimento uma coisa desse tipo. Não tem cabimento aumentar o número de deputados. Realmente... é uma coisa desalinhada com o objetivo de uma agenda. O país precisa de uma agenda de austeridade fiscal, privilegiando investimento, privilegiando aquilo que justamente a senadora chamava a atenção, que nós precisamos de rodovias, hidrovias, terminais portuários, precisamos expandir tudo isso para realmente o Brasil estar à altura daquilo que ele tem como potencial. Lamentavelmente, a emenda tem um caráter clientelista, fisiológico até em alguns casos, e menos do interesse do que é relevante e prioritário para o país. Né? Se você canalizasse a emenda junto com um projeto que o Estado está fazendo ou que o país estabeleceu como política na área de rodovias ou de saneamento básico ou mesmo de armazenagem, que é uma questão fundamental, até era defensável, mas do jeito que está sendo feito, de fato, não há controle. Tem que ser dentro de um projeto mais global, estruturante, com metas estabelecidas. Mais responsabilidade. Mais responsabilidade. Fiscal também, né? Certamente. Agora, esse é o meio copo vazio. Deixa eu dizer, o meio copo cheio, eu mencionei antes rapidamente, que é a maior participação privada no investimento de infraestrutura. Apesar de tudo isso, o empreendedor brasileiro confia no país. Apesar de tudo isso, a gente está vendo mais investimento em rodovia, as concessões e parcerias crescendo muito, um salto de investimento no saneamento, que é tão importante como infraestrutura social. Tudo isso é muito positivo. Agora, para manter isso, a gente precisa acertar esses desafios macroeconômicos. E ter uma segurança jurídica mais adequada também. Eu agradeço muito essa entrevista ao Dr. Gésner de Oliveira, pela valiosa contribuição dada aqui aos nossos telespectadores do Agro Mais, nessa entrevista que foi muito esclarecedora sobre temas que interessam especialmente aos nossos produtores rurais. Muito obrigado. Um privilégio. Eu agradeço imensamente essa entrevista com o Dr. Gésner de Oliveira, que fez um cenário, eu diria, para terminar a entrevista, até positivo, dado o interesse do setor privado nas concessões em várias áreas de infraestrutura e investimentos. Isso já é um bom alento. Muito obrigada e convido aos nossos telespectadores a continuarem com a programação do Agro Mais.